Evangelho de João, capítulo 13. Leitura que nós fizemos essa semana. Então, de forma complementar, a tudo que nós temos lido, inclusive meditamos hoje pela manhã, em João 12, que a Viviane compartilhou conosco, nós vamos seguir na sequência desse texto. Os que encontraram, digam amém. Vamos fazer a leitura então desse capítulo, porque a leitura por si só, ela já é edificante. Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Verso 13. Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. E Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus.
Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Verso 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Assegure-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos orar, irmãos. Mais uma vez, curva sua cabeça, feche os seus olhos e peça a Deus que fale com você por meio desta palavra dele. Pai Celestial, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor possa ministrar ao nosso coração nessa noite. Temos lido e meditado no Evangelho de João, ao longo desses últimos dias, e hoje pela manhã também de maneira mais detida e em comunidade. Agora estamos assentados em torno da Tua palavra, e Tu és o nosso Mestre e Senhor, assim como eras dos Teus amados discípulos, da Companhia Apostólica, há mais de 2000 anos atrás, ou aproximadamente 2000 anos. Te pedimos que o Teu Espírito possa abrir a nossa compreensão, para que possamos assimilar o que o Senhor quer comunicar a nós. E te pedimos mais uma vez ajuda para aplicar esse texto às nossas próprias vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, era a última ceia e o último momento íntimo de Jesus com os seus discípulos. E tudo indica que Jesus estava celebrando a Páscoa naquele jantar com os seus discípulos em um lugar secreto, um lugar não publicado. Porque, do contrário, vocês sabem, lendo os evangelhos, muito provavelmente a multidão estaria lá. Mas o Senhor quis proporcionar aos seus discípulos um momento mais tranquilo, antes da sua prisão, antes do seu sofrimento, antes da sua crucificação, portanto a sua morte, e também antes da sua ressurreição. E aquele seria um momento para que Jesus pudesse dizer àqueles homens amados suas últimas palavras antes da sua partida. É claro que os discípulos ainda teriam um tempo com Jesus depois da ressurreição do Senhor, mas não seria com a mesma intensidade, com a mesma fluidez com que eles vinham tendo naqueles 3 anos de caminhada junto com Jesus. Por isso, aquele momento era um momento tão vital, aquele momento era tão especial, e Jesus queria expressar os seus sentimentos por eles, naquele momento. Mas, se vocês lerem os evangelhos, vocês vão perceber que, em vez de Jesus abrir o seu coração, expressar os seus sentimentos, ele teve que acolher os seus discípulos, porque eles
percebiam, baseado nas próprias palavras de Jesus, que tudo estava se encaminhando para um desfecho. E a tristeza dominava os corações deles. Isso fica bastante perceptível na nossa leitura seguinte, em João 14. Então, em vez de dividir, abrir o coração, não é? Jesus teve que acolhê-los. Eu não sei se isso já aconteceu com você antes. Você se reúne com algumas pessoas, você quer abrir o coração com elas, você quer contar das suas angústias, mas no final é você quem tem que consolar, é você quem tem que acolher, é você quem tem que assistir aquelas pessoas. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Isso aconteceu também com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui nós temos Jesus movido pelo seu santo amor pelos seus discípulos, que eram homens falhos. Como também nós o vemos se movendo em direção àquele que se distanciaria do Senhor para sempre. Eu estou falando aqui de Judas Iscariotes, aquele que havia escolhido o lado errado. Porque algumas pessoas, infelizmente, nessa vida, não escolhem o lado certo. Infelizmente, por razões que nós não conhecemos totalmente, elas escolhem o lado errado. Portanto, irmãos, antes de partir, que é o tema dessa nossa mensagem, Jesus vai deixar aqui algumas lições àqueles homens amados. E a Escritura vai nos mostrar aqui que os homens que caminham com Jesus, eles podem até trair o Senhor em algum momento, mas se o coração se quebrantar, se houver contrição, eles ainda poderão se voltar para Deus e ter uma nova chance. Amém? Então vamos pensar aqui no primeiro ponto, que parece assim bastante explícito, logo nos primeiros 3 versos, porque Jesus, antes de partir, ele quer aqui apresentar aos seus discípulos algumas das implicações do discipulado de Cristo. Algumas implicações do que significa realmente ser um discípulo de Jesus. Eu não sei se vocês que estão aqui já tiveram a oportunidade de acompanhar alguém que percebe que o seu fim está próximo. Se vocês tiveram essa oportunidade, talvez algumas dessas pessoas que você acompanhou, elas decidiram realizar uma guinada na sua vida. Elas decidiram fazer uma mudança. Algumas pessoas se voltam para Deus, se arrependem dos seus pecados, confessam pecados, pedem perdão, fazem um acerto e partem para a eternidade em paz com Deus e também em paz com os homens. Infelizmente, nem todo mundo é assim. Então, uma pessoa que está perto do fim, que muda, é algo muito bom, pode ser muito bom. Mas no caso de Jesus, o tempo da partida dele se aproximava velozmente, o momento da cruz. Só que ele mantinha o mesmíssimo amor, a mesmíssima atitude que ele tinha tido com os seus discípulos desde sempre. Jesus não mudou uma vírgula do que ele era, do que ele foi ao longo da sua jornada, até aquele momento crucial e para ele certamente também muito difícil. Veja o verso 3, porque ali nós lemos que Jesus viera de Deus e ele estava voltando para Deus Pai. E no verso 1 nós lemos que ele partia tendo, confira aí na sua Bíblia, tendo amado os seus que estavam no mundo, e amou-os até o fim. Então, o amor de Jesus seguiu essa constância, seguiu essa frequência, seguiu essa intensidade. Se você analisa os batimentos cardíacos de uma pessoa saudável, né? Tem ali uma constância, uma intensidade. Assim foi o amor de Jesus. Não teve um pico e depois, né, algo lá embaixo. Não, foi
estável o tempo todo. E, apesar do diabo estar em ação, o apóstolo João, autor desse evangelho, cheio do Espírito Santo, nos diz que todas as coisas estavam debaixo do poder de Jesus. Versículo 3. O diabo estava agindo, como vocês perceberam comigo na leitura desse texto, mas todas as coisas estavam debaixo do poder de Jesus. Eu penso, irmãos, que a mesma coisa deve se aplicar à igreja e a cada cristão, a cada pessoa que se professa um crente em Cristo Jesus. O maligno tem as suas atuações, ele investe contra nós, ele se levanta contra a nossa família, ele quer fazer as suas bagunças, ele veio para matar, roubar e destruir. Todavia, todas as suas atuações somente acontecem debaixo da permissão divina. Amém? Porque o poder supremo pertence a Deus. O poder supremo pertence a Jesus. Portanto, com grande amor, Jesus faz questão de reafirmar aqui a natureza do discipulado cristão em pelo menos 3 fundamentos. A gente nota isso logo nesses primeiros versos, mas no transcorrer do capítulo 13, isso fica claro. Em primeiro lugar, Jesus ensinou sobre Ele mesmo. Ele falou sobre quem Ele era, e Ele falou também sobre a sua missão. Logo no primeiro verso, e também no versículo 3, eu prestei atenção que Jesus disse, o texto bíblico nos diz, sabendo Jesus, versículo 1, e no verso 3, Jesus sabia tudo o que estava acontecendo ali, estava acontecendo com a consciência, a onisciência perfeita de Jesus. E com esse conhecimento perfeito de tudo que estava acontecendo, Jesus aqui vai dramatizar tanto quem Ele era, quanto a sua missão. Então, vocês prestaram atenção comigo? Que quando a janta estava pronta, sendo talvez ali preparada para ser servida, Jesus se levantou da mesa, Ele se levantou do lugar em que Ele estava sentado, para lavar os pés dos seus discípulos. E nós devemos ver nesse gesto de Jesus uma dramatização da sua vida como um todo. Porque um dia, Ele se levantou do seu trono na glória, e Ele veio até nós, Ele viveu entre nós, e Ele veio lavar os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, o que Jesus fez aqui é uma representação, foi uma representação de todo o conjunto da sua obra. E aqueles amados discípulos, e nós também hoje, eles precisavam entender, e nós precisamos entender isso hoje. Mas, em segundo lugar, Ele também ensinou sobre a salvação. Ele ensinou que, uma vez que uma pessoa o receba como Salvador, seja salva, justificada, seja, digamos assim, banhada pelas águas da salvação, nós não precisamos de mais nada, a não ser a lavagem dos pés, que é um símbolo do genuíno arrependimento e do perdão para os pecados que nós cometemos diariamente. Aquele diálogo de Jesus com Pedro precisa estar claro para nós. Ninguém aqui que comete um pecado precisa de nova salvação, precisa de aceitar Jesus de novo. Não, precisa de arrependimento genuíno, que nós pressupomos, nos leva a uma mudança de atitude, nos leva a um não pecado. Então, como Jesus disse a Pedro, aqueles discípulos, amados discípulos, com exceção de Judas, estavam limpos pela palavra que Jesus havia proferido naqueles 3 anos.
Mas a sujeira se apegava aos pés deles, na medida em que eles caminhavam nesse mundo. Assim como a sujeira se apega aos nossos pés, quando nós relacionamos com as pessoas, quando nós vemos coisas que muitas vezes nos fazem pecar nesse mundo, e nós precisamos confessar esses pecados e essas faltas, e nos arrepender sinceramente diante de Deus, e receber de Deus perdão para cada um desses pecados. É interessante que quando Jesus diz isso, ele cerca os seus discípulos de muitas promessas, e o livro de João deixa isso muito claro, promessas de redenção, de conforto, de segurança, que vão sustentar os discípulos até o fim da caminhada